manicômio tributário chamado Brasil. Aqui, você sabe bem, Faria Lima, São Paulo, quase 40 graus na sombra. E gravando aqui, esse aqui vai ser o último episódio do ano de 2023. 40 e tralalá episódios. A gente vai falar de várias questões aqui. É um episódio surpresa, diferente, mas eu queria agradecer, antes de tudo, o meu patrocinador master, querido, a Bravo. Você mira seu celular, você que está correndo no Barigui, no Ibirapuera, você que está correndo no Leblon, você que está lavando louça, está lavando um carro, você que está caminhando pela orla de Copacabana, você mira esse celular aí, nesse QR Code aqui da Bravo. A Bravo está com um projeto super interessante, em que ela está fazendo a gestão da transição da reforma tributária. É um projeto incrível, em que ele libera a sua equipe tributária para cuidar daquilo que está mudando, daquilo que vai ficar aí durante 50, 60 anos, para que ela, a Bravo, cuide daquilo que vai acabar daqui a pouquinho. Então, a Bravo, que presta serviço de BPO fiscal contábil, transformação digital, você clica aqui nesse QR Code, ou você manda manicomiotributário@bravocorp.com.br e chama a Bravo para um bate-papo. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. E agora sim, apresentando aqui o meu entrevistado do dia, que é esse encerramento do ano. A gente que começou esse podcast em janeiro de 23, eu trouxe ele aqui para bater um papo de novo. Meu sócio, Marcelo Fiqueira Lourenço, que alegria, meu cara. Uma felicidade estar aqui novamente, quase um ano depois do nosso primeiro episódio número 1, que até hoje é visto. Foi onde a gente começou. Uma diferença danada para agora o que a gente tem feito para esses últimos. Mas eu quero te falar uma coisa. Hoje eu vou te entrevistar. Não, hoje nós vamos fazer diferente. A gente já passou aqui celebridades executivas e tu sempre falando, conversando com as pessoas, mas eu vou fazer diferente hoje. Esquece minha entrevista. Hoje eu preparei umas perguntas, tá aqui minha cola. Tu não tá sabendo disso. Deixa para 2024. Então, agora nós vamos fazer um corte aqui. Eu vou pro teu lugar e tu vem para cá e boa sorte. Maravilha. Corta! Olá, pessoal. Trocamos de lugar aqui. Agora eu na posição de host e o nosso amigão aqui na posição entrevistado. Para quem não conhece, vou fazer uma pequena apresentação aqui, porque afinal de contas a gente tem pessoas aí que estão chegando agora. Por favor. Não tem nossos... Quantos anos? 42, 43, 45. É, isso. Vem muita coisa. Vamos mudar um pouquinho. Agora aqui, nosso amigo Augusto Torres. Episódio de luxo, sábado. O cara que podia estar em Curitiba, com a família, estou repetindo o que ele fala aqui. Está aqui comigo, para a gente falar um pouquinho sobre a carreira. Vou fazer umas perguntas aqui um pouco diferentes, botar ele para a parede. Quero ouvir como é que foi esse ano. Augusto Flores, executivo da Volvo, presidente do América do Sul, escritor, palestrante. Meu amigo, quantos anos são? 24, 25 anos. Meu sócio. E aí, mais que eu sou host, uma ligação tributária. Isso aí. Mas tu esqueceu de falar que eu sou mentor também, hein? Ah, maravilha. Maravilha. Tá bom. Ah, tá bom. Tá bom. É isso. É isso. E eu quero saber, apesar de estar esse ano junto ali, todo dia trabalhando no nosso projeto, cara, como é que foi esse primeiro ano, à frente da câmera, gravando, chamando os nossos amigos tributários, pessoal de consultor, grandes personalidades, mas como é que está vendo de frente à câmera, conversando com as pessoas e liderando o movimento, talvez, de outros aí. Mas que até então, eu acho que está sendo um inovador. Que bom que tem outros, porque é assim que vai acertar. Mas nem tem que eu como é que funciona. Maravilha.
Obrigado você, Marcelo, meu sócio, obrigado a toda a nossa equipe de produção que aprontaram essa sacanagem, já tinha um roteiro pronto para te perguntar. Mas vamos lá, vamos tentar fazer o nosso melhor, a gente está sempre tentando fazer o nosso melhor. Eu gosto muito daquela ideia que a gente tem que estar sempre aprendendo a fazer alguma coisa diferente. E quando a gente começou em janeiro de 23, para mim era um grande desafio olhar para a câmera. E quando eu olho aqueles episódios do início, eu percebo assim como a gente teve uma evolução. E lógico, na esperança de que quando eu fizer esse mesmo olhar em 24, 25, eu perceba como a gente ainda tem muita coisa para aprender em 23. Mas eu acho que é isso, acho que a espontaneidade do nosso podcast, a gente chamou, a bem da verdade, a gente chamou amigos. Amigos que a gente admira, que a gente gosta, que a gente troca ideia, benchmark, enfim, pessoas que a gente admira demais. Tem muita coisa pela frente, mas eu, meu caro, sem dúvida, aprendi a fazer coisas novas aí, produzir o podcast. Enfim, acho que esse é o segredo, a gente está sempre aprendendo. Tem sido um grande desafio, mas um desafio, aquele friozinho na barriga que te leva para cima, sabe? Uhum, uhum. Onde tem lover, tem hater. Esse é a grande frase, né? Quem atua no marketing digital, a gente tem que agir com naturalidade. Aliás, muita coisa que eu vejo ali, eu vejo justamente isso, a sensação que eu tenho de pessoas que gostariam de estar fazendo a mesma coisa. Mas é importante ter convicção do trabalho que a gente está fazendo, Marcelo. O trabalho de compartilhar conhecimento, entregar conteúdo. A gente tem hoje páginas aí no Insta, a gente tem website, a gente tem MTX, tem curso, tem mentoria, enfim. A gente sabe o que está fazendo e sabe onde quer chegar. Então, para mim, é importante porque quando tem haters é porque a coisa está dando muito certo para outras pessoas que são a sua maioria. Então, a gente tem que agir com essa naturalidade e também pegar a coisa ali para poder aprender. Muito aquilo ali que se fala, às vezes é verdade, poxa, aqui tá ruim, ali tem que melhorar, e tem mesmo. E a gente tem a humildade de ouvir isso aí e fazer melhor no sábado seguinte. Ninguém. Natural. Não tem. Isso mesmo. Bom, teve muita coisa, né? Se a gente pegar aí recentemente a reforma tributária, eu presenciei muita gente indo para frente das câmeras e pregar pela simplicidade, que o novo IVA deveria ser um só e não um dual, que deveria ter uma alíquota só. E eu percebi que nos bastidores ou nos corredores de Brasília era gente que estava negociando alíquotas diferenciadas, benefícios. Eu acho que uma das insanidades que a gente tem no Brasil e que acaba abastecendo esse ambiente de manicômio tributário é justamente a ideia, muitas vezes equivocada, que muitos profissionais têm de que, poxa, eu tenho que me beneficiar disso aqui, né? A gente teve recentemente um episódio aqui gravado com o Bernardo Apio, secretário extraordinário da reforma tributária, e ele falava que a gente precisa, para poder passar, para essa reforma ser bem percebida, a gente precisa de um pacto, uma espécie de um pacto, em que as pessoas percebam que no médio e longo prazo isso vai ser melhor. E ele até citou o exemplo da Índia, inclusive, que recentemente fez uma reforma tributária. Então, acho que poderia citar vários exemplos aqui, Marcelo. Poderia citar
exemplos quando eu participei de greenfields da minha vida e se discutia, por exemplo, se a gente vai abrir um warehouse no estado A, no estado B, no estado C, por questões tributárias, ou explicar a substituição tributária para um gringo. Isso é uma insanidade. Como é que você vai pagar um imposto sobre algo que você ainda não vendeu com uma margem que o governo presume que você vai ter? Então, o Brasil, ele infelizmente tem essa série de insanidades e o que nos move é a esperança de que a reforma possa colocar aí um ponto final disso dentro de 8, 10 anos. Vamos lá. Eu lancei o Manicômio Tributário em junho de 22, são 18 meses já, mais de 3.000 livros vendidos para o Brasil todo. Não, o livro só trouxe coisa boa. O livro trouxe. Eu me conectei com muita gente através do livro. O livro ele tem sido, desde o início, uma porta de entrada para os nossos negócios, para os nossos conteúdos. As pessoas me procuram querendo o livro. Recentemente, aí, né, eu lancei uma campanha de final de ano em que muita gente me encomendou livros. Esse ano aí vendi mais de 500 livros no final do ano, né? Para escritórios de contabilidade, advogados, consultoria, que até então davam, por exemplo, o calendário para o cliente, aquele calendário ficava empoeirado dentro de uma gaveta, ou uma caneta, ou o cara ganhou a 14ª agenda dele, que ele vai usar uma ou duas, né? E o livro tem, as pessoas me dão feedback, postam, né, nas redes sociais que leram o livro, e esses dias a gente estava num evento juntos em Porto Alegre, e tu presenciou um jovem falando, que trabalhava numa grande varejista de lá, e falou assim: poxa, o teu livro chama atenção porque é um livro sobre tributário que não fala, né, assim, não tem aquela linguagem chata de impostos, né, aquela coisa mais técnica. E é isso. Acho que o livro ele acabou pautando a maneira como a gente dá os cursos, a maneira como eu pude escrever o segundo livro que está para ser lançado e todos os nossos outros produtos que estão por aí. Aham, exato. Uhum. Sim. Sim. Simplicidade com excelência, lembra? Para mim, eu nunca tive esse objetivo, né? Aliás, Jorge Amado, Paulo Coelho, estou chegando lá, né? Brincadeirinha aqui à parte. Mas assim, vamos lá. O que eu investi como o primeiro livro, né? Autor Desconhecido, a conta que eu fiz agora em setembro, Marcelo, eu recuperei 14 vezes. Então imagina que eu investi X e eu já ganhei 14X com o que eu vendi do livro, né? Ah, mas isso aí é dinheiro grosso? Não, não é. Mas assim, eu também não fiz o livro para ganhar dinheiro, eu fiz para divulgar, eu fiz para divulgar um trabalho, eu fiz para divulgar uma metodologia de ensino, de como a gente pode falar de impostos de maneira leve, suave, né? E para mim, de uma maneira surpreendente, ele acabou dando esse retorno. E assim, todo mês eu vejo que vende, a cada 2, 3 meses eu recebo lá um cheque da editora. Então tem sido uma jornada bacana. Não, é um Pix. É um Pix, é um Pix. Isso. Vamos lá. Terceiro agora. O segundo já está na editora, né? Uhum. Gostaria muito de ser aquele Unibanco 30 horas, lembra? Mas não, cara, aliás, ontem, à tardinha, eu dei mentoria para um executivo de TI de um grande banco
e ele me perguntava isso. Mas ele falou assim, eu estou te procurando porque eu estou me sentindo pouco produtivo. E eu queria entender, você faz um monte de coisa, eu queria entender como é que funciona isso, né? E eu explicava para ele, Marcelo, que essa é uma das razões que me trouxe para a mentoria. Quando eu falo que eu sou entusiasta da mentoria, não é porque quanto mais mentoria tiver, eu vou ganhar mais dinheiro. Isso vai acontecer, mas não é. Eu sou entusiasta porque eu fui mentorado. E eu sei o valor, a transformação que a mentoria fez na minha vida. Continuo tendo mentores. A gente tem que ter essa humildade de estar sempre aprendendo, mas eu comecei a mentorar porque fui mentorado, porque a mentoria causou uma grande transformação na minha vida. Desde então, por exemplo, eu acordo às 5 da manhã, eu estou na academia pouco antes das 6 já, 5 vezes por semana, 6 vezes por semana. Final do dia eu nado, eu sou muito intenso no trabalho. Quando eu estou no trabalho, eu estou no trabalho de verdade. Quando eu estou dando mentoria, eu estou dando mentoria de verdade, não estou ali olhando o celular, eu estou focado no mentorado. Quando eu estou fazendo esporte, o meu celular está guardado no roupeiro da academia. Então, assim, eu sou um cara presente, né? E eu consegui dividir bastante as coisas, porque essa questão assim que as pessoas às vezes falam como ponto positivo, eu sou intenso no que faço. Eu era muito intenso, por exemplo, em ler. E aí eu continuo lendo bastante, leio ainda, sei lá, 30 livros por ano, mas eu já li 80 livros por ano. Então, trabalhava muito, só que eu não praticava esporte. E esse foi o desafio do meu mentor. Ele falou assim, você pode fazer as coisas com mais equilíbrio. Porque ele me explicou, né, uma coisa que eu explico para os meus mentorados, que é um negócio chamado roda da vida. Você divide ali em 8 quadrantes a sua vida, como se fosse uma pizza. Você se dá uma nota de 0 a 10 e você percebe pintando esse círculo que você está desequilibrado. Então aquilo aconteceu comigo, desde então comecei a organizar muito mais minha vida e passei a ter tempo de fazer essas coisas. Quando eu sento para escrever um livro, eu sento para escrever durante 2 horas, durante 3 horas, eu não fico ali o sábado inteiro, o domingo inteiro. Quando eu sento para fazer um curso, eu sento para fazer um curso, sei lá, de manhã. Quando eu dou uma mentoria, eu abro meus horários para mentoria, eu abro meus horários, sei lá, das 6 às 9 da noite. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter esse equilíbrio. A gente tem que evitar a ganância, por exemplo. Eu poderia abrir minha turma de mentoria até meia-noite, mas eu ia perder equilíbrio. Eu provavelmente não ia conseguir acordar às 5 da manhã. Então, eu atribuo essa produtividade à agenda. Eu sou um cara rigoroso com a agenda, cumpro horários. E quando eu estou no lugar, eu estou naquele lugar. Estou prestando atenção. Quando estou em reunião, eu estou em reunião. Eu acho que isso é muito importante. E hoje, com toda a internet, com todo o celular, enfim, as pessoas têm muito essa dificuldade. E eu consigo fazer essa gestão muito bem. Legal. Bom, acabou de falar a forma que tu atua hoje, como é que divide o tempo, como tu já com experiência. Legal. Essa é a área de princípio que eu e lá na frente, cara, de carreira, pouca grana, muito trabalho, então suba direto aí, grandes pessoas que então aqui no negócio. Como é que o Augusto era naquela época? Os hábitos que contribuíram para chegar agora. Agora, beleza, paga aqui, paga ali, faz, vou fazer pirata, faço, vou tirar um final de semana num lugar legal. Mas lá atrás. Sim. Né? Como é que o Augusto começou os seus melhores hábitos que deram efeito? Marcelo, eu sempre tive eu acho muito importante a questão do autoconhecimento. O autoconhecimento me trouxe uma convicção que é a seguinte, cara, eu nunca fui o mais inteligente da sala, eu sempre fiquei longe disso, e eu sabia o que eu queria da minha vida. Eu queria ter uma vida boa, uma vida confortável, família, etc. E aí eu precisava compensar aquilo com alguma coisa. Então a minha moeda, lá no início, era a atitude. Quando algum gerente perguntava quem pode fazer o inventário da Ambev no sábado, até que horas vai? Meia-noite. Era eu que levantava a mão. Não. Sempre tem que... de vez em quando bebia, vai. Mas, assim, quem que podia fazer o inventário? Quem que pode preparar o seminário para clientes? Quem que pode trabalhar naquela due diligence que tem que trabalhar no sábado, no domingo, de madrugada?
eu sempre levantava a mão para todas essas perguntas e de uma maneira muito animada. Eu sempre fui um cara animado, então assim, atitude, Marcelo. Lá atrás, é isso que eu falo muito para os nossos alunos, eu falo para os meus mentorados. Já falamos aqui várias vezes no podcast, tivemos um episódio aqui com o Maurício, tivemos um episódio com o Ciro. Atitude, meu cara, atitude é realmente, não deveria ser nosso diferencial, mas eu sempre fui um cara de muita atitude. Eu trabalho, Marcelo, com toda certeza, com gente muito mais inteligente do que eu. Mas eu digo para eles, vocês têm que plugar isso aí na atitude. Se você não tiver atitude, você vai ter um problema. Você pega aí os atletas, né? Será que o Cristiano Ronaldo tem tanto talento quanto o Neymar? Eu não sei, mas ele treina muito mais. E é por isso que ele ganhou 7, 8 vezes o título de melhor jogador do mundo, ganhou um monte de título. Então, assim, eu acho que é um pouco isso. Eu gosto muito dessa ideia de atitude e eu não deixei de ter. Porque a gente tem que seguir tendo sonhos, aspirações, objetivos, e é a atitude que vai te levar a atingir esses objetivos. Estar sozinho, sem nada, pensamento, é só por ele, né? Sim. Como é que os teus pensamentos, como é que tá o dia a dia dos teus pensamentos, o teu interno lá, te dá porrada, sabe? Você assim, legal, estamos no caminho certo, feliz demais. Como é que tu trata as vozes internas que ficam soprando o dia a dia na tua vida pessoal? Essa é profunda, né? Minhas vozes internas... Bom, eu sou um cara que... Eu sou aquele cara que às vezes fala sozinho, sabe? Em voz alta, inclusive. De vez em quando, num hotel, a gente tem essa coisa da solidão um pouco. Eu, recentemente, estava no Chile, estava no Peru. Eu fico no hotel e não raro, estou ali falando comigo, traçando objetivos. Mas eu acho que a minha voz interior é o seguinte. Se eu estou tenso, ela tenta me acalmar. Se eu estou muito calmo, muito confiante, essa minha voz interior, ela tenta me validar. Assim, Augusto, tem certeza que tu tem motivo para estar calmo? Será que tu ensaiou tudo? Será que tu te preparou bem para essa ocasião, para essa apresentação importante, para esse curso, para essa reunião, enfim? Então, eu costumo pensar assim que a minha voz interior, ela é o contraponto bem importante para o meu dia a dia. Ou ela me tranquiliza porque eu estou muito nervoso, ou ela faz eu estar num estado de alerta importante, que me faz estudar mais, me preparar mais para ocasiões muito importantes. E a natação tem essa função. Quando eu nado, eu resolvo muito problemas. Assim, aquela coisa de ir e voltar, olhando para o azulejo ali, é uma terapia para mim. Eu estou sozinho, mas eu não me sinto sozinho ali. Eu me sinto ali comigo mesmo, resolvendo problemas, pensando se não tem outras alternativas. Então, a natação me dá muito essa oportunidade de conversar comigo mesmo. Legal. No dia a dia, o tempo, a gente vai dar uma parada. Sim. Tá passando ali, mas está num exercício, também está focado, está nadando. E aí, para aliviar os pensamentos, oxigenar, pensar, dar aquele break, e não pensar na Volvo, Uhum. pensar no fundo tributário, ou em outra, na mentoria que tem que dar amanhã. Como é que oxigena isso aí? De várias formas. Bom, natação é uma delas, né? Academia. Eu gosto muito de ir pra praia. De sunga branca, né? Inclusive, sunga branca. Agora, né, esse projeto verão, a ideia é sunga branca, inclusive. Mas outra coisa que eu gosto muito de fazer, eu me dou alguns prêmios. Porque essa questão da produtividade, as pessoas às vezes... Eu falava esses dias com o Guto, com meu filho. A questão da produtividade, assim, não é sempre, Marcelo, que eu sento para escrever e sai ali 30 páginas, 40 páginas. Não é, tem vezes que sai 5, né? E nesses momentos eu percebo que, poxa, hoje talvez não seja um bom dia. Talvez seja um dia que eu devo escrever menos e aproveitar esse tempo para fazer uma coisa que vai me divertir, para dar uma desopilada, pensar em algo. Então já aconteceu, por exemplo, de momentos que eu estou escrevendo, não estou tão produtivo,
e eu desligo o computador, eu vou para frente da TV, vou assistir um filme, ou vou ler um livro, entendeu? Ou assistir uma série, ou assistir um jogo, ou assistir um... Exatamente, esse é o ponto. Então, assim, eu tenho muita disciplina em escrever, e aí volta ao autoconhecimento. Não é uma questão assim, putz, não tive a inspiração, vou largar. Não, isso seria você desistir das coisas, não ter disciplina. Mas eu tenho a disciplina de me conhecer, porque eu fiquei ali meia hora e eu vi que eu produzia um pouco menos, e aí perceber, cara, use esse tempo para cuidar de ti. Então vai assistir um filme, vai ler um livro, entendeu? Vai sair um pouquinho, vai caminhar, vai nadar, né? Então isso me ajuda muito a... O Grêmio é só alegria. O Grêmio é só alegria sempre. Outro depois de alguma coisa que aconteceu aí. Tem isso ou não tem? É profunda essa também. Eu vou destacar aqui vou destacar dois momentos, tá? E uma questão, um ponto importante da minha vida. Os momentos assim, quando eu passei na Federal do Rio Grande do Sul, no vestibular, eu me senti entrando num clubinho, né? Num clubinho assim de pessoas de alguma maneira inteligentes que passaram naquele vestibular concorrido. Eu não achava, tendo estudado em escola pública, que eu ia passar na Federal, mas eu estudei para aquilo e acabei passando. Passei 2 vezes, passei depois para economia também. Então ali eu convivi com gente muito inteligente e comecei a perceber que algumas coisas iam ser importantes na minha vida. Exemplo, falar inglês. Logo depois, eu tive a oportunidade de trabalhar, né, em empresas multinacionais e percebi quão importante foi o inglês, né, isso aí. Então, a URGS ali foi um primeiro divisor de águas. O segundo foi quando entrei na Arthur Andersen. Quando eu conto essa história no Cartas a um Jovem Gestor Tributário. Quando entrei na Arthur Andersen, eu me sentia, cara, assim, de verdade. Eu me sentia o mais burro, o pior em inglês. E era muita gente inteligente, muita gente que fez high school fora, muita gente, enfim. Mas aquilo eu percebi que eu precisava da atitude para estudar mais, para aprender coisas, para poder aproveitar ao máximo ali para aprender com aquele monte de gente inteligente. Então ali foi um segundo divisor de águas. Comecei a conviver com gente muito capacitada e aquilo me puxou. Aquelas pessoas me puxaram assim para cima com a generosidade delas em compartilhar conhecimento, em me colocar em projetos desafiadores. Esse foi um segundo divisor de águas. E tem um outro ponto, Marcelo, que eu acho importante, que tem a ver com gratidão, que é o seguinte, eu tô há 32 anos com minha mulher, com quem eu namorei desde o segundo grau na época, né? E depois a gente noivou. E estar com ela, e logo cedo, com 26 anos, ter filho, por exemplo, me trouxe uma coisa de responsabilidade muito forte. Eu vejo, aqui acho que não tem crítica, não tem certo nem errado, mas um jovem com 20 e poucos anos, eu com 20 anos entrei na auditoria, com 26 era gerente, eu vi muita gente ali, daqui a pouco se perdendo nas baladas, nas festas, enfim, e aí acabou perdendo o foco, né, na carreira, e acabou indo para outros caminhos. E eu, o fato de ter aquela vida ali mais organizada, com a minha esposa, com a minha namorada, com a minha noiva ali, tudo, eu consegui focar naquilo. Sempre, quando a gente saiu de casa, né, para mim era uma responsabilidade muito grande botar comida na mesa, pagar as contas. Aí meu filho nasceu, eu tinha 26 anos, eu falei, cara, esse cara aqui depende de mim, eu preciso trabalhar. Então isso foi um grande ponto também que alavancou minha carreira, porque eu acho que eu comecei a dar muita intensidade ainda mais nas coisas. E aí eu conto também no livro que eu acho que esses momentos eu perdi o equilíbrio um pouquinho, porque eu era muito intenso no trabalho, fui deixando minha saúde um pouco para o lado, até o convívio familiar, né? Por quê? Porque eu tinha aquelas responsabilidades dos boletos, né?
Então, acho que são esses 3 momentos, assim, ou 2 momentos e uma situação que eu acho assim, que eu fui privilegiado por ter uma vida onde eu tinha uma namorada, não estava na noite todo o tempo, né? E isso fez muito bem, assim, para mim. Ficou. Isso mesmo. Isso mesmo. Sim. Sim. Aham. Sim. Vamos lá, eu já falo do sabático, deixa eu explicar essa questão dos 80 livros aí, que é bem legal. Isso aconteceu durante 2 anos e pouquinho, que eu morei e trabalhei em São Paulo, e eu vim para São Paulo sozinho, minha família foi para Porto Alegre, eu assumi uma responsabilidade aqui em São Paulo, muito grande, num projeto que envolvia uma empresa que tinha 11 usinas no Brasil todo. Eu viajava, às vezes, para as usinas para discutir questões de acúmulo de crédito. E eu viajava para a Suíça também. Eu tinha um projeto que eu estava tocando lá. E eu viajava a Porto Alegre nos finais de semana para ficar com a família. Ou seja, eu ficava muito tempo em aeroporto, muito tempo em avião. E eu ficava a semana sozinho aqui em São Paulo. E eu li muito. E eu não assinei TV a cabo. Então eu realmente nesse período, né, de São Paulo, foi 2015 a 2017 ali mais ou menos, eu li muito. Então eu lia, o que eu fiz? Eu fiz 3 coisas aqui em São Paulo além de trabalhar muito. Eu lia muito, eu ia muito a museus e eu fiz cursos, né? Eu estudei International Tax na FIPECAF, eu estudei depois no INSPER ali, um curso de tributação e meio ambiente, porque eu estava sozinho. Então, foi isso, né? Essa é a história dos 80 livros por ano. É, estava perguntando do ano sabático, né? Então, se eu fizesse um sabático, tomara que eu consiga um dia fazer um sabático, acho uma questão de se organizar, acho muito legal essa ideia. Eu hoje estou muito interessado em aprender cada vez mais comunicação, storytelling, negociação, PNL, né, programação neurolinguística. Eu acho que eu tiraria alguns meses aí, alguns bons meses, iria para os Estados Unidos fazer alguns cursos bons que tem nessas áreas aí. Tem bons cursos em Harvard, tem bons cursos em Stanford. Eu acho que eu faria isso. E eu acho que eu também tiraria uma temporada para dar uma mochilada na Europa, para visitar alguns museus, para de repente fazer um curso de História da Arte, que eu gosto muito, ou para fazer um curso de filosofia também. Eu acho que eu ficaria nessas duas. E eu também pegaria um pedaço desse período para visitar algumas praias, para de repente surfar um pouco. Enfim, eu acho que eu ia limpar um pouco a cabeça. Talvez eu não fosse cuidar. Eu acho que eu tiraria um ano para não cuidar de impostos, para viver outras áreas do conhecimento, ter experiências diferentes, enfim, comer umas comidas diferentes, quebrar um pouco da rotina. Eu acho que isso ia me fazer muito bem. Quem sabe aí daqui a alguns anos tu não consiga me dar esse sabático, aí a gente que é sócio aí na MTX para eu fazer isso. Sim, exato. Maravilha, maravilha. Uhum, uhum,
Não, é maior, é muito maior, não apenas pessoal como profissional. Eu acho que essa é a grande inteligência da carreira, Marcelo. No início, dificilmente tu tem condições ou competência de cometer um erro tão grave a ponto de colocar uma operação em risco, uma empresa, uma área toda, enfim, o lançamento de um produto. E hoje eu tenho uma responsabilidade assim, quer dizer, hoje um erro meu pode ter esse tipo de impacto, né? Assim, uma questão grave no caixa, no resultado, né? Então, do ponto de vista de carreira, tá? Eu tenho uma responsabilidade muito maior do que eu tinha no início. E do ponto de vista da cobrança pessoal, eu também me sinto assim, porque hoje a gente está aqui nesse podcast sendo assistido, né, por milhares de pessoas todos os meses, no Insta, né, os livros, enfim. Então eu tenho uma responsabilidade com a carreira de muita gente que escreve para mim. Ainda agora há pouco recebi aqui no celular, durante o episódio, um feedback aqui de um aluno nosso do curso Gestão Tributária de Multinacionais. Ele dizia, cara, que curso maravilhoso. Em 6 horas você condensou coisas importantes. Escreveu aqui. Querido Ricardo, inclusive um abraço para ele, lá de Curitiba. E é isso, a gente tem responsabilidade com essas pessoas que querem crescer, que se sentem às vezes estagnadas. Então eu me vejo, e acho que isso vai aumentar cada vez mais, né? Acho que a nossa responsabilidade ela vai aumentando. E é bom que isso aconteça, porque a gente tem mais maturidade, a gente tem mais repertório para equacionar essas expectativas, né? Então, para mim, tá tudo certo. Vamos lá. Bom, sensacional a tua pergunta e de alguma maneira, talvez sem querer, tu já deu uma pista para a resposta. Assim, eu acho que eu tenho muito mentorado, Marcelo, que confunde conceitos e que a gente acaba explicando isso, né, de ganância e ambição. Então, por exemplo, a ambição ela é muito legal. Você tem uma ambição de crescer profissionalmente, você tem a ambição de ser feliz, você tem a ambição de ter um filho, de casar, você tem a ambição de ter uma casa na praia, tá tudo certo. Ou seja, você tem a ambição de ter uma boa saúde, de ter um bom check-up anual. Essa tem sido minha ambição atualmente, fazendo exercício, fazer exames de sangue ali, tudo, e poxa, tá tudo certo, colesterol, tudo é muito legal, né? Esses dias eu estava falando, inclusive, com o nosso amigo Rodrigo La Rosa sobre isso, né? Então a ambição é isso. Agora a ganância que é um problema, porque a ganância ela é mais dinheirista, ela é mais realmente vinculada à grana, e acho que a ambição, a ganância, tá? Ela faz com que as pessoas se percam às vezes nos seus princípios, nos seus valores, que tentam passar por cima de outros. Acabam lidando com questões assim, trabalhando de maneira antiética, querendo às vezes causar o mal, né, de outras pessoas. E é uma questão de curto prazo, isso é coisa de rentista. Eu acho que a ganância é uma coisa de rentista. A gente precisa, sim, exercitar essa questão assim da ambição e ter planos para atingir aqueles objetivos, né? Ter só ambição é um sonho, aquilo não vai dar em nada, né? Então eu estou sempre pensando sobre isso. Geralmente, esse final de ano, quando a gente sai um pouquinho para as festas de final de ano, é uma reflexão que eu faço. Ano passado, por exemplo, tu deve lembrar bem, a gente, essa época do ano, estava planejando um podcast, a gente tinha 2 cursos, a gente não dava mentoria, né? A gente vai falar daqui a pouco mais, esse era o meu plano também,
de falar um pouquinho sobre o que vem pela frente, né, nos nossos eventos, enfim. E a gente realizou muita coisa no ano. A gente criou 3 cursos novos, a gente criou MTX, a gente hoje está discutindo com especialistas de várias áreas que estão hospedando seus cursos na nossa plataforma, algumas das novidades que a gente vai ter em 24. A gente criou hoje, né, um produto sensacional, que é a mentoria, não apenas a individual, mas vem novidade pela frente, né? Então, eu acho que a ambição é isso, a gente estabelecer esses planos que são importantes para a gente realizar coisas que a gente quer muito, né? E não confundir, de novo, acho muito importante, não confundir ambição com ganância, são conceitos bastante diferentes. Vamos lá. Vamos lá. $8 bilhões de seguidores na minha rede social, tendo 5 minutos para falar com eles. Vamos lá. Eu acho que eu levaria 15 segundos para dizer, sabe o que, para eles? Compre mentoria por $1. Aí eu termino esses 15 segundos com $8 bilhões na minha conta. O que tu acha dessa ideia? Sim. Sim, faria em grupo. Chamaria toda a turma do Andorinhas, chamaria meu amigo Marcelo Brasil, Rodolfo, Rodrigo Reis, Meili. Vamos dividir isso. Dividir para multiplicar. Dólar. É isso. Gostou da ideia? É isso. Muito bem, cara. Vou falar um pouquinho sobre a carreira de contabilidade. O pessoal está chegando aqui, eu tenho uma ideia de chegar. Vamos falar da inteligência artificial, está matando a profissão. Qual é a profissão? Todo mundo conhece a profissão. Sim. Ótima pergunta. Eu falava esses dias, Marcelo, com um convidado nosso aí, que dentro do guarda-chuva de finanças não tem nenhum profissional, nem o da contabilidade, nem o do contas a pagar, nem da tesouraria, nem do project finance, que está enxergando nesse exato momento tanta oportunidade passando pela frente dele como o cara de techs. Imagine que esse ano, se você dominava a legislação de preço de transferência da Lei 9.430 e depois as suas leis que sucederam, instruções normativas, você simplesmente vai esquecer tudo a partir de dezembro. Vida nova. Uma nova regra de preço de transferência baseada nos princípios da OCDE, e que isso, a gente sabe, a boa gestão de preço de transferência, ela é um dos melhores, se não um dos únicos ali, ferramentas de distribuição de resultado de grandes multinacionais. Você fazer o chamado profit split, né? Você fazer uma equalização de margens no nível internacional. Tem países que tributam a renda a 20%, como é a Suécia, tem países que tributam a renda a 34%, que é o Brasil, tem países que tributam a renda por outras alíquotas, e você tem uma mesa, um mapa de war, em que agora o Brasil está nesse jogo, e você consegue alocar, justamente pelo estudo de
de funções, riscos e ativos, alocar mais resultado para a Europa, menos para o Brasil, menos para os países, isso traz muito retorno para o acionista. Quem está construindo esse tipo de estratégia nesse momento é o profissional da área tributária. Quando a gente está falando de uma reforma que está sendo votada agora, que começa uma transição depois de 8 anos, o cara tem, durante aí 10, 15 anos, o cara tem 10 anos de transição, depois a gente ainda tem vários anos do contencioso do que está terminando agora, e tem a vida que segue. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que o grande desafio do profissional da área tributária, esse jovem que está começando, é ele perceber essa oportunidade, ele ter a oportunidade de aprender a se comunicar. Aquilo que eu sempre digo, nós contadores, pessoal da área de tax, a gente tem que ser uma voz interessante na mesa. E isso a gente não vai ter falando de razonete, falando de partida dobrada, falando de Luca Pacioli, falando que vai deduzir ou não o PAT, ou o ST, ou o DIFAL, não. A gente tem que ser estratégico. A gente tem que ter a capacidade de seduzir quem está na mesa, de comercial, de produção, de engenharia, de supply chain, o presidente, o CFO, que o quão importante isso está acontecendo, né? E aí é soft skills que entra, porque a gente acredita muito nisso, os nossos cursos falam sempre muito de soft skills, né? Então, esse jovem que está nesse momento tomando a decisão de estudar ou não contabilidade, de ir ou não para a tributária, eu diria, cara, faça isso e aproveite a oportunidade de se diferenciar e sair lá do outro lado da ponte, né? Em 2033, 2030, ali, um profissional com muita condição de seguir evoluindo na carreira e conquistar muitos objetivos. Excelente. Bom, eu acho que a gente faz isso prestando atenção nas pessoas, circulando, almoçando junto. Esses dias eu almoçava com uma executiva de uma multinacional europeia gigante, e ela foi me visitar na Volvo, e aí eu falei para ela, não, nós vamos caminhando a almoçar no refeitório. E ela falou, não, vamos e tal. E a gente foi, passou a catraca, servimos ali, né, o bandejão, e almoçamos e conversamos. E aí as pessoas iam passando, o diretor disso, o diretor daquilo, falei, esse aqui, o fulano, isso aqui, né? E ela falou assim, poxa, tu sabe que lá onde eu trabalho, nunca um vice-presidente ia almoçar no refeitório. Eles servem comida na mesa para ele, ou tem lá um restaurante diferente. E eu estou impressionada como as pessoas têm aqui uma simplicidade. Então, eu acho isso muito importante, né? Você liderar pelo exemplo. E liderar pelo exemplo é se interessar pelas pessoas. Quando a gente tem aquela reunião one-on-one com as pessoas, é importante perguntar como é que está a vida, né? Se está tudo bem, se não está bem, como é que está a saúde. Tudo isso aí não é... É lógico que tem que ter um equilíbrio e não ser invasivo, mas a gente tem que ter um interesse pelas pessoas. Perguntar, dizer que está à disposição. As pessoas têm que perceber que você está à disposição. E quando você faz isso com disciplina, porque acredita no poder transformador de prestar atenção nas pessoas, você pega isso no ar. Porque numa reunião técnica, por exemplo, aquela pessoa que sempre participa, que pergunta, que dá opinião, de repente naquela reunião ficou mais quietinha. Ou todo mundo tendo a almoçar junto, né? O nosso time tem o hábito de almoçar junto no refeitório, e a pessoa, de repente, não vai almoçar junto, resolve sair para almoçar, ou traz uma marmita de casa. Então, assim, são sinais, né? Eu estou dando aqui só exemplos, e poderia dar outros tantos, né?
que eventualmente a pessoa está perdendo interesse, não necessariamente ela não está engajada, mas alguma coisa está machucando ela. E o nosso dever é perguntar e ajudar e oferecer uma mão, né, um ombro, enfim. Eu gosto muito dessa ideia, tá? Esses dias eu tive um caso de um colega que disse assim, eu preciso resolver uma questão familiar em que estou aí, em vez de ter que alugar um imóvel para a sogra que vai morar em Curitiba e não está sendo fácil tudo, eu posso, nesse período que eu estou fazendo isso, trabalhar de casa? É claro que pode. É claro que pode. Assim que a gente tem um negócio chamado cultura de confiança, em que para mim não importa se ele liga o computador às 8 e fecha às 5, importa o que a gente combinou, que eu espero dele, me diz que vai entregar, dele ou dela, né? Ele pode trabalhar de casa. Ah, mas a Volvo estabeleceu que é 3 dias no escritório e 2 dias em casa. Mas não importa. A liderança está ali para tomar uma decisão dessas que é importante para a equipe. Porque se aquele cara ou aquela colega, se eu não proporciono isso para ele, isso começa a gerar um problema, entendeu? Um problema de engajamento, um problema de que, poxa, o meu gestor não confia em mim. E isso começa a se alastrar. Então, Marcelo, eu gosto muito dessa ideia de prestar atenção, de circular, de pegar um cafezinho, sentar do lado, dar uma risada, contar uma piada. Isso é fundamental. E eu vejo que, infelizmente, tá, isso é uma exceção. Deveria ser uma regra. Isso é uma exceção no mundo corporativo brasileiro. Uhum. Isso. Sim. Não, é bem diferente, sim. A gente sempre tem que ter esse cuidado de não estigmatizar, né? Mas na média, eu percebo, por exemplo, o argentino mais autoconfiante, mais assim, ãh, descontraído para trabalhar, mais autoconfiante. Ele gosta da ideia de estabelecer uma conexão mais próxima com o headquarter, né? Aqui a gente está falando do headquarter de América do Sul. Eu vejo já o peruano mais retraído. Eu não sei se a gente poderia dizer que ele tem menos confiança, mas ele é mais retraído, ele fala menos, mas ele trabalha muito bem. Mas ele entrega aquilo que você pediu, como se fosse o essencialista ali e tudo, e é aquilo ali. O chileno, ele, ele na média, ele demora mais para falar sobre um problema, né? O colombiano também tem isso, né? Você vai perguntando, vai cercando, até que diz, não, aqui a gente tem um problema, entendeu? Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado, porque são pessoas, talvez um outro peruano, um outro chileno, um outro argentino teriam condutas diferentes, mas na média é isso que eu percebo, assim, o jantar com o argentino é mais descontraído do que o jantar com o peruano, mas depois que ele sente que você ali naquele momento do jantar não é o chefe, é o colega, está querendo descontrair, ele se solta um pouquinho. Então, eu acho que é isso. Existem ambientes mais formais, como Colômbia, Peru, menos formais, como Argentina, o Chile, talvez no meio do caminho, é um pouco por aí. Uhum. Sim, sim. Uhum. Eu comecei com o mentorado, né? E aí eu fui convidado a ser mentor, né, pela plataforma da Top 2 You. Depois veio o projeto do Marcelo Brasil, com os Andorinhas, né, com a Pitex,
queridos amigos aí que trabalham em São Paulo, no Rio de Janeiro, também o caso da Ju Paranhos. Mas eu comecei a receber muita abordagem pelas redes, né, pelo Insta, pelos canais ali, né, do podcast, pelo LinkedIn, de pessoas interessadas e aí se criou um círculo virtuoso, porque eu comecei a atender esses mentorados. Esse ano de 2023 eu já dei já mentorei mais de 40 profissionais. Tem de tudo. Eu tenho mentorados que são coordenadores insatisfeitos porque o gerente saiu da empresa e a empresa contratou um novo gerente e eles não entendem por que isso aconteceu. Tem gerentes com essa mesma situação que não conseguiram virar diretores. Tem jovens analistas sêniores ansiosos por se tornar um gerente, um coordenador. Tem o diretor tributário que se vê no topo da carreira sem ter para onde crescer e se sente ameaçado porque percebe que gerentes que eventualmente são menos remunerados poderiam ser alçados dessa posição, então se sente pressionados. Tem de tudo. Eu já mentorei, inclusive, profissionais da área de qualidade de uma grande mineradora brasileira, já mentorei profissionais da área comercial. A mentoria hoje, 80% ainda é da área de finanças, de uma maneira geral, mas eu tenho 20% aí de mentorados de áreas tão diversas quanto relações institucionais, comunicação, qualidade, SSMA, né? E TI. TI tem aparecido bastante. Ainda ontem eu tive uma mentoria, dei uma mentoria para um gestor de TI, né? Bom, como é que funciona esse negócio, né, Marcelo? Eu tenho dado mentoria individual e a minha agenda está bem desafiadora. Eu imagino que esse episódio vai para o ar ali perto do dia 20 e poucos de dezembro, e eu estou com uma agenda de mentoria. Eu tenho agendado até março de 24. Eu tenho slots, né, lógico, para atender, mas eu tenho mentorados que estão agendados até março de 24, tá? E agora, acho que essa é uma novidade sobre a qual eu gostaria muito de falar. Eu estou criando um novo infoproduto, que é a mentoria coletiva, tá? Eu fui procurado por um grupo de jovens de uma universidade do interior de São Paulo. Eles tinham interesse muito em ter uma mentoria coletiva comigo, que eu fiz, tá? Só que a mentoria coletiva, ela é temática, obrigatoriamente. Então, o que é a mentoria individual? Eu vou sentar contigo durante 1 hora, nós vamos discutir, vão ser 4 sessões, 8 sessões, nós vamos discutir a tua problemática. Tu vai ser o curador de conteúdo. Eu vou falar sobre aquilo, durante 1 hora eu vou me dedicar àquilo. Quando você envolve 15 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas, você tem que ter um tema, né? Então eu tenho trabalhado temas como, por exemplo, transversalidade, gestão, comunicação, negociação, pilares da gestão. Falo bastante sobre como contratar serviços tributários, né? Então são as mentorias coletivas temáticas. Então agora, a partir de 2024, muito em breve, vou lançar os cards, os infoprodutos, e vou atender 1 ou 2 por semana, grupos de mentorados. Vai ser uma tarifa bem mais competitiva do que a que eu pratico hoje na individual, né? Mas eu vou conseguir atender mais gente, eu consigo escalar um pouco mais esse negócio. E eu já tenho ali uma fila de espera, né, inclusive de mentorados. Eu estou muito animado com esse novo produto, que, diga-se de passagem, não sei se tu queria que eu falasse sobre isso, também de alguma maneira vai pautar um evento que nós vamos promover em junho de 2024 em São Paulo, tá? Então, você que nos acompanha, que conhece nossos cursos, nossas mentorias, livros, o podcast, tem acesso a esse conteúdo todo. Em junho de 24, Marcelo, a gente vai lançar um evento em São Paulo chamado MTX Mastermind. A gente vai reunir a nata, o creme de la creme da área tributária brasileira, para falar sobre esse e outros assuntos. Nós vamos ter ali, não sei se chega a 100 vagas, a gente está vendo aí nos locais.
Evento de um dia inteiro, num sábado, nós vamos começar às 8h30, nós vamos até 17 horas, com muito conteúdo, coffee break, almoço, tudo incluído, várias promoções, vários QR Codes com descontos, que eu sei que tu está preparando isso aí com muito carinho. Diga lá. Não, nós temos muita gente conosco já, confirmadíssima. Nós vamos falar sobre sanidade mental. Vocês lembram que o Mascarenhas esteve aqui falando sobre essas questões. Nós vamos ter nossos queridos amigos aí, Rodolfo, Meili, Tiago, nós vamos ter outros vários amigos falando. É um evento participativo, nós vamos trazer uma moçada muito legal para falar. E é um evento que eu vou abrir, nós vamos abrir a inscrição muito em breve, provavelmente em fevereiro de 24. Tá? Não sei quanto tempo vai ficar aberto, porque já temos inclusive uma lista de espera de mentorados, né? De novo, a gente tá sonhando grande, mas começando pequeno. Vai ser um evento para, sei lá, 100 pessoas, tá? Mas é um evento que, dando certo, a gente deve reeditar ele no segundo semestre e deve passar a ser uma tradição aí da nossa MTX Educação. Tenho muitos, cara, pela frente, muitos sonhos. Enquanto a gente tem sonho, a gente está vivendo. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista antiga da Fernanda Torres, em que ela dizia que ela tem muito medo de perder o maior medo dela. Perguntaram qual era o maior medo da Fernanda Torres. E a resposta dela foi perder o interesse pela vida. E eu acho que enquanto a gente tem sonhos, Marcelo, a gente está ali animado em produzir, em entregar resultados, em fazer diferente, em se tornar uma pessoa cada vez melhor. Eu tenho um monte de sonho, cara. Eu tenho sonhos meus, eu tenho sonhos com outras pessoas. Eu quero que meus filhos possam ter uma vida próspera, possam gostar do que fazem. Eu quero conhecer muitos países, eu quero produzir muito conteúdo, eu quero continuar ajudando pessoas a se tornarem melhores profissionais. É muito legal receber mensagens, né, nas redes sociais. Poxa, como você impactou. Eu recebi ontem uma mensagem quando a gente estava jantando, né, de uma aluna nossa, mentorada minha, chamada Francinelli. Um abraço para a Francinelli, eu sei que ela está nos assistindo. E ela falava assim, nossa, que conteúdo bacana, e, poxa, eu estou muito animada com a mentoria e tal. Cara, isso para mim não tem preço, entendeu? Então, o meu sonho é continuar fazendo diferença na vida dessas pessoas, das pessoas que nos acompanham, que nos prestigiam. E esse é o combustível que vai fazer a gente continuar produzindo conteúdo e fazendo com que a MTX cresça cada vez mais. Uhum. 2024, a gente tem aí uma ideia de... Muita gente nos procura, né, Marcelo, dizendo o seguinte: o conteúdo de vocês não é só um conteúdo tributário, ele vai para além do tributário, fala sobre liderança, sobre gestão, sobre várias questões, né? E a nossa intenção é de trazer cada vez mais profissionais de fora da área tributária para falar conosco e começar a perguntar para eles o que eles esperam de uma boa área tributária. Então a gente teve esse ano, né, os episódios com o Ciro Possobon da Volks, com Everton Almeida da Electrolux, tivemos com funcionários públicos de governo da Secretaria de Fazenda, e a pergunta sempre foi essa: o que você espera? Então a gente vai trazer, já temos aí vários convites aceitos para 2024, de CEOs, de CFOs, que estarão aqui falando de ambiente de negócio, falando de carreira corporativa, inspirando pessoas e falando para a gente, poxa, uma área tributária legal, eficiente, que me ajuda a tomar decisão, é uma área assim, assim, assado, né? Então a gente vai abrir um pouquinho esse leque, muito abastecido pelo nosso público, dizendo: vocês são manicômio tributário, mas estão um pouco para além das fronteiras do tributário.
E a gente acreditou nisso. E acreditando nisso, a gente está preparando esses episódios que serão diferentes, de repente num novo formato, com outras perguntas, com outros profissionais, mas sempre ali orbitando no nosso chão, né? Que é do tributário para fora, né? Então a gente não esquece de onde veio. Então nós vamos continuar produzindo bastante conteúdo na área tributária, mas tomando o risco e cometendo ali o desatino, por assim dizer, de visitar outras fronteiras, outros silos, por que não? E aprender com essa gente toda. Sensacional. Bom, a gente vai, não sei se antes desse episódio ir para o ar ou depois, a gente está planejando esse post, nós vamos dividir com a nossa audiência como é que a gente está no Spotify, quantos países, Marcelo, escutam o nosso podcast. Pode falar esse. São 17 países que nos ouvem, tá? Entre eles Holanda, Estados Unidos, França, enfim. Para nossa surpresa, ou seja, são brasileiros que estão lá fora, às vezes expatriados, enfim, e que têm interesse. Esses dias eu recebi um feedback bem bacana de um brasileiro que está nos Estados Unidos e está vindo para o Brasil, e dentre as estratégias que ele definiu para ele, para se inserir no Brasil, de novo, ele que está vindo agora num desafio gigante, cara, comecei a ouvir teu podcast para voltar a entender um pouco mais o Brasil. Ele está há 5 anos nos Estados Unidos, e isso são coisas que nos deixam muito felizes. A gente vai continuar abastecendo essa turma toda com muito conteúdo. Bom, maravilha. Eu vou dar aqueles meus avisos paroquiais e vou queria agradecer você. Você passou 1 ano com a gente aqui. A gente é teu parceiro naquele engarrafamento da Berrine, quando você estava desesperado na Bandeirantes, quando você estava correndo em Ibirapuera, quando você estava lavando o carro, quando você estava fazendo uma série de coisas, você estava cortando as unhas, hospedado num hotel no Rio de Janeiro, você estava ouvindo o nosso podcast. Eu queria agradecer. Nós só estamos aqui no 40º Tralalá episódio porque você existe e nos prestigia. E eu queria pedir para você continuar prestigiando, dá o joinha, dá os 5 estrelas no Spotify, isso é super importante. O Spotify nos deu um feedback sensacional. 5 estrelas no Spotify, por favor. Eu estou nas redes sociais como Augusto Flores Oficial, Insta, Facebook, LinkedIn, website www.augustoflores.com.br, meu WhatsApp, que você conhece, você manda mensagem, manda feedback, 41995693841, meu livro Manicômio Tributário, best-seller do tributário. Vem aí o novo livro, né? Cartas a um Jovem Gestor Tributário. Você compra na Editora Viseu, você compra na Amazon. MTX Educação. A gente está cometendo a ousadia de trazer o mercado para dentro da sala de aula. Você não vai ter aula com catedrático, com mestre, com doutor, mas você vai ter aula com gente que tem as manhas, gente que resolve a parada. Em pouco tempo, 4 horas, 6 horas, curso curtinho, a gente dá aquela mensagem na veia. MTX Educação. E um agradecimento especialíssimo à Bravo. A Bravo acreditou na gente desde o início. Desde o início. Tem um carinho grande pela Bravo, porque a Bravo apostou nisso aqui que está acontecendo. E a gente está muito realizado. A Bravo é uma Textec com 10 anos de mercado, que atende mais de 6 mil CNPJs. E eles estão com um produto que vai te surpreender, que é a gestão da transição da reforma tributária. Vai por mim. Manda um e-mail lá, manicomiotributário@bravocorp.com.br, ou mira esse teu celular aí, porque tu parou no trânsito, tá no engarrafamento, mira o celular aí pro QR Code que está aqui, tá? E procura a Bravo. Fala lá com a turma que está te esperando para fazer uma reunião, fazer um assessment, liberar o teu time para cuidar do que vem pela frente. Essa reforma tributária vai tornar o sistema tributário atual perecível. Então, eles vão cuidar do que está acontecendo aí, tudo, e você vai se concentrar no que precisa se tornar realidade daqui para frente. Bravo! Muito importante, acho que é isso, meu caro. E queria te agradecer. Pô, tamo junto. É isso aí. Sucesso para nós.
Sim. Obrigado. Obrigado, a honra é minha. Feliz Natal. Muito obrigado.